Quando foi a última vez que você fez o bem sem olhar a quem? Hum? Desde muitos anos atrás, circula na internet uma história muito bonita sobre como a vida dá voltas. Uma mulher que ajudou um garoto e esse mesmo garoto cresceu, se tornou um médico e ajudou a mulher. Anos de vida interligados por um gesto envolvendo um copo de leite. Uma história que possui raízes profundas com a realidade, mas não da forma que as pessoas contam. Aqui é o Ivan Lima e hoje nós vamos resolver esse mistério antigo. Primeiro, deixa eu te contar como é o conto que é repassado na internet. Em um dia como outro qualquer, na segunda metade do século XIX, um menino estava batendo de porta em porta, oferecendo alguns itens para venda. O objetivo dele era juntar um pouco de dinheiro para pagar os estudos. Mas em determinado momento do percurso, esse tal menino sentiu fome e percebeu que só tinha algumas moedas no bolso. Algumas versões dizem que era apenas 1 centavo. Bom, decidido a pedir por uma refeição na próxima casa que passasse, o garoto ficou envergonhado quando uma jovem muito bonita atendeu a porta. Sem coragem, ele pediu apenas por um copo d'água. Mas a moça tinha percebido que ele parecia estar com fome. Então, trouxe um grande copo de leite. Outras versões falam que ela levou um pedaço de pão junto com a bebida. De qualquer forma, aquele gesto o deixou bastante emocionado. O menino tomou o leite bem devagar e então perguntou quanto devia para a jovem. Ela olhou para ele com um sorriso sincero e disse que o garoto não devia nada, porque ela tinha aprendido com sua mãe a não aceitar pagamento por ter feito uma gentileza. O pequeno Howard Kelly agradeceu com todo o seu coração e foi embora. Mas agora, ele não só tinha recobrado suas forças, como também teve ainda mais fé em Deus e na capacidade das pessoas de fazerem o bem. Anos e anos se passaram desde então. A jovem deixou de ser jovem e o garoto se tornou um adulto. Só que a vida é sempre cheia de altos e baixos, e essa mesma mulher ficou gravemente doente. Perplexos com a condição dela, os médicos locais disseram que nunca tinham visto um caso como aquele e decidiram encaminhá-la para uma cidade grande, onde supostamente teriam médicos mais especializados para tratá-la. Só que estamos falando de uma doença rara e nenhum profissional conseguiu dar um diagnóstico. Foi nesse momento que um jovem médico foi chamado, o Dr. Howard Kelly. Bastou descobrir o nome da cidade da mulher para que uma luz acendesse em sua memória. Na ocasião, Kelly estava em sua sala e desceu rapidamente pelos andares do hospital até o quarto da mulher. Mesmo com a roupa de paciente e alguns anos mais velha, o médico confirmou na hora que ela era a mesma que tinha feito uma gentileza tão bonita para ele anos atrás. A partir daquele momento, Kelly disse para si mesmo que faria o possível e o impossível para salvar a vida da mulher. Ele daria o seu melhor, não importava o que fosse necessário. E olha, a batalha foi difícil. Em uma noite, enquanto o médico estava em casa, ele recebeu uma ligação do hospital dizendo que o quadro da mulher tinha piorado e ela estava à beira da morte. A vida dela foi salva naquele dia, mas a situação poderia piorar a qualquer momento. E Kelly sabia que ele não poderia perder aquela paciente. Depois de muitos medicamentos prescritos e uma batalha contra a administração do hospital, que não via mais chances da mulher sobreviver, o jovem médico conseguiu ajudá-la a se curar. Os detalhes de como isso aconteceu não foram revelados, e muitas pessoas acreditam que o verdadeiro milagre foi feito. Em poucas semanas, a mulher se recuperou completamente e estava pronta para voltar para casa. Só que ainda havia um assunto a ser tratado: a conta do hospital.
Pessoal. Não saiu nada barato o tratamento. Ainda mais porque o caso dela foi bastante complicado. Kelly pediu para que a equipe do financeiro passasse a ele a papelada com a conta e realmente o custo tinha sido de tirar o chapéu. Com um pequeno sorriso no rosto, o médico escreveu alguma coisa na conta antes dela ser entregue para a mulher, que já imaginava que talvez ficasse o resto da vida pagando os custos. Mas ao abrir, uma frase chamou a atenção dela. Bem na lateral do papel estava escrito: pago totalmente há muitos anos com um copo de leite. Assinado Dr. Howard Kelly. Bonito, não é? Então, essa história já até apareceu em vários livros de inspiração e autoajuda com o passar dos anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o conto aparece em publicações desde 1994. E talvez existam até obras anteriores aos anos 90, que também utilizam a história. Fato é que o Dr. Howard Kelly realmente existiu. Ele nasceu em 1858, no estado americano de New Jersey, e viveu até 1943, sendo um médico bastante famoso nessa época. Conhecido por ser um dos fundadores do Hospital Johns Hopkins, na cidade de Baltimore. Inclusive, ele foi o responsável por fundar o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da instituição. Kelly também é conhecido por ter avançado em várias áreas da ginecologia, como médico e professor. A história que é repassada por anos do copo de leite que pagou a conta no hospital é verdadeira, segundo os cadernos e diários que Kelly deixou, e também pela informação passada na biografia escrita por Audrey Davis. Só que não aconteceu com toda aquela dramaticidade. Kelly estava caminhando a pé pela região norte do estado da Pensilvânia, quando decidiu parar em uma fazenda, que tinha uma pequena casa dentro, para pedir um copo d'água. Era primavera e, de fato, uma menina atendeu a porta e trouxe para ele um copo de leite ao invés da água. O encontro foi rápido e Kelly logo seguiu seu caminho. Anos se passaram e essa mesma menina, agora mais velha, apareceu no hospital onde ele trabalhava para fazer uma operação. Antes de ir embora para casa, a conta do hospital foi entregue a ela por uma enfermeira e uma frase chamou sua atenção: pago totalmente, há muitos anos, com um copo de leite. A essência da história é a mesma, mas alguns pontos foram mudados para deixar o caso ainda mais dramático. Por exemplo, Kelly não era um menino pobre e aflito por comida. Na verdade, ele tinha uma família próspera e não precisou trabalhar ou vender coisas para conseguir pagar os estudos. Inclusive, por muitos anos, ele até recebeu mesadas da família. Cheques de $100 que hoje até parecem pouco, mas na época eram considerados bastante grana. Cristão devoto, Kelly foi conseguir um emprego aos 22 anos e sempre teve o hobby de caminhar grandes distâncias para estudar animais selvagens. Ele até pensava em seguir uma carreira que envolvesse mais a natureza, mas o pai dele insistiu pela área da medicina. Só que isso não diminuiu o amor dele pelo campo, e Kelly continuou fazendo suas caminhadas. No dia do copo de leite, ele apenas estava com sede e decidiu pedir uma ajuda na fazenda por onde estava passando. A biografia também não menciona que a jovem do copo de leite estava com uma doença rara, que os médicos ficassem chocados, e muito menos que ela precisou ser enviada para uma cidade grande para o tratamento. Não há pistas que indiquem que o caso era incomum ou que a vida dela estava por um fio. Apenas que se tratava de um quadro ginecológico e que, coincidentemente, Kelly era especialista na área. Talvez o único ponto fora da curva tenha sido a questão do pagamento da conta. Na época, Kelly cobrava muito caro pelo seu atendimento,
o que gerou diversas críticas contra ele. Mas é dito que o médico só fazia isso com pacientes que tinham condições financeiras para pagar. Aos mais pobres e necessitados, existem diversos relatos de que ele ofereceu a assistência médica gratuitamente. A cada 4 pacientes que Kelly recebia, 3 ele tratava sem cobranças. Durante seus anos como médico, ele também teria pagado uma enfermeira particular para visitar e cuidar de alguns pacientes que não tinham dinheiro para receber esse tipo de atenção em casa. Ao que parece, essa história não foi um caso isolado. E a bondade com o próximo fazia parte do dia a dia dele. Mesmo que a verdade seja um pouco diferente, tanto a história quanto a realidade continuam sendo ótimos exemplos de atos de generosidade. Eu espero que ela tenha te tocado de alguma forma. Um forte abraço. Até mais. Tchau!